Olá pessoal, hoje vamos falar sobre notação científica. Habilidades: resolver e elaborar problemas com números reais, inclusive em notação científica envolvendo diferentes operações. Curta os nossos vídeos e se inscreva em nosso canal e bora estudar. Notação científica é uma forma simplificada de representar números reais, muito grandes ou muito pequenos, nas ciências em geral. Muito utilizadas em fórmulas de química, física e engenharia. Vocês vão usar muito notação científica nas aulas de química e nas aulas de física. E quem for fazer engenharia, todas as engenharias. A notação científica é também dada pela potência de 10. Então, é um número qualquer, pode ser escrito em notação científica, se for transformado em um produto de número compreendido entre 1 a menor que 10 por uma potência de base 10, com expoente inteiro. Esse expoente ele pode ser tanto positivo como expoente negativo, sendo que ele é um número inteiro. Uma regra prática: para números maiores que 10, então para números maiores, o que eu faço? Eu considero eles como números grandes. E para números menores que 1 são os números com vírgula, eu considero eles como números pequenos. Então, vamos lá. Para números maiores que 10, conta-se um número de casas que a vírgula deve se deslocar para a esquerda, até encontrar a casa da unidade. E este número será o expoente positivo da potência de 10. Então, quando eu tenho números grandes, números maiores que 10, o meu expoente é positivo. Um exemplo: eu tenho 150 milhões, então é um número considerado grande e o expoente tem que ser positivo. A casa da frente tem que ser a casa da unidade, então onde vai a vírgula? Entre o 1 e o 5, então vai ficar 1,5. A vírgula dos 150 milhões é aqui atrás desse zero, então quantas casinhas ela andou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o 8 é o meu expoente. Então, como que vai ficar? Vai ficar 1,5 vezes o 10 elevado a 8, porque andou 8 casinhas para a esquerda. Outro exemplo é o 3.000. O 3.000, a vírgula do 3.000 está aqui atrás. Vai andar até onde? Atrás do 3. Então, está andando 3 casinhas para a esquerda. E o 3.000 é considerado um número grande. Então, o expoente é positivo. Então, na frente fica 3 vezes o 10. E o expoente é a quantidade de casas que andou, que é o 3. Para números considerados menores que 1, são os números pequenos, os números com vírgula. O que eu tenho que fazer? Conta-se o número de casas que a vírgula deve se deslocar para a direita até encontrar a casa da unidade. E esse número será o expoente negativo da potência de 10. Então, números pequenos com vírgula, o expoente é negativo. Exemplo: 0,000081. A vírgula está aqui e ela vai se deslocar entre o 8 e o 1. Então, na frente vai ficar 8,1 vezes o 10 e a quantidade de casinhas que se deslocou. 1, 2, 3,
4, 5. Como é um número considerado pequeno, o expoente é menos 5. Outro exemplo é 0,1. Um número pequeno, a vírgula vai se deslocar uma única casa para a direita. Número pequeno, expoente negativo. Então, vai ficar 1 vezes o 10 elevado a menos 1. Eu tenho uma regra da potenciação de base 10. O expoente da base 10 é igual ao número de casas do número. Um exemplo. 10 elevado a 0, então eu não tenho nem ter nenhuma casinha de 0. Então, é o 1. 10 elevado a 1, uma casinha de 0. Então, vai ser o 10. 10 elevado a 2, duas casinhas do 0. Então, vai ser o 100. 1 mais duas casinhas de 0. 10 elevado a 3 é 1 e 3 casinhas de 0. 10 elevado a 4 é 1 e 4 casinhas de 0. 10 elevado a 6 é 1 e 6 casinhas de 0. 10 elevado a 10 é 1 e 10 casinhas de 0. 10 elevado a 13 é 1 e 13 casinhas de 0. E assim por diante. E eu também tenho quando o expoente da base 10 é igual a um número de casas depois da vírgula. Então, é quando o expoente é negativo. Eu sei que 10 elevado a 0 é 1. 10 elevado a menos 1, eu tenho que ter uma casa decimal. Então, é 0,1. Uma casa decimal. 10 a menos 2, eu tenho que ter duas casas decimais, então eu acrescento de 0, então é 0,01. 10 a menos 3, 3 casas decimais, então é 0,001. 10 a menos 4, 4 casas decimais, 0,0001. 10 a menos 6, 6 casas decimais, 10 a menos 10, 10 casas decimais, e assim por diante. Escreva cada número na forma de potência de base 10. Então, como eu faço 100? O 100 é duas casinhas de 0 e é um número grande. Então, é 10 elevado a 2. O 1000 são 3 casinhas de 0, então é 10 elevado a 3. 10.000 são 4 casinhas de 0, então é 10 elevado a 4. 100.000, 5 casinhas de 0, então é 10 elevado a 5. 1/10 é uma casinha de 0, então é 10 elevado a menos 1. 1/100 é duas casinhas de 0, então é 10 elevado a menos 2. E 1 milésimo é 3 casinhas de 0, então é 10 elevado a menos 3. O 2, converta os números abaixo para uma notação científica. 0,00004 é considerado um número pequeno, então o expoente é negativo. A vírgula está aqui e a próxima vírgula vai vir aqui atrás do 4, então vai ficar 4 vezes o 10. Como é um número considerado pequeno, o expoente é negativo. 1, 2, 3, 4, 5, então é 5 de expoente negativo. Então, fica 4 vezes o 10 elevado a menos 5. 24 milhões é considerado um número grande, então o expoente é positivo. A vírgula do 24 milhões é aqui atrás desse zero. E aonde vai a vírgula? Entre o 2 e o 4. Então, vai ficar 2,4 vezes o 10.
3 casinhas mais 3 casinhas, 6 casinhas mais uma, 7. Então, é 2,4 vezes 10 elevado a 7 positivo, porque é considerado um número grande. AC é considerável um número pequeno. Então, a vírgula está aqui. Ela vai andar a vírgula até atrás do 8. O número da frente vai ficar 8 vezes o 10. Considerável pequeno, então expoente negativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, fica 8 vezes o 10 a menos 7. A D também é um número pequeno, onde a vírgula vai entre o 5 e o 3. Então, vai ficar 5,3 vezes o 10. Ela andou 3 casinhas, então é menos 3 de expoente. Então, fica 5,3 vezes o 10 a menos 3. A E é considerável um número grande. A vírgula está aqui atrás desse zero e a vírgula vai atrás do 8. Então, é 8 vezes o 10. 3, 6, 9. Andou 9 casinhas. Então, é 8 vezes o 10 elevado a 9. E a F é um número pequeno e o número vai atrás do 7, a vírgula. Então, vai ficar 7 vezes o 10 a menos 1, porque andou uma casinha só. A G, um número grande, então a casinha vai atrás do 5, que vai ficar 5,05. A vírgula estava aqui, andou 4 casinhas, então é 5,05 vezes 10 elevado a 4. Exercício 3. Os números abaixo estão escritos em notação científica. Escreva-os com todos os algarismos. 7,6 vezes o 10 elevado a 5. É um número considerável grande, então eu tenho que ter 5 casinhas de zero. Só que o 6 conta com uma casinha já. Então, vai ficar 760 mil. 1, 2, 3, 4, 5, que a vírgula estava aqui. 9,4 vezes o 10 a menos 3. É considerável um número pequeno, então é um número com vírgula. A vírgula está aqui atrás do 9, tem que andar 3 casinhas. Então, é 0,0094. A vírgula estava aqui entre o 9 e o 4, andou 3. 1, 2, 3. A C, 6,13 vezes o 10 a 5. Tem que andar 5 casinhas. É positivas, então vai andar o 1 é uma casinha, o 3 duas casinhas, mais 3 casinhas para dar 5. Então, fica 613 mil. 5 vezes o 10 elevado a 7. Tem que ser o 5 mais 7 casinhas de zero. Então, fica 50 milhões. 6 casinhas mais uma, 7. Aí, 2,3 vezes o 10 elevado a menos 5. Tem que ter 5 casinhas negativas. Então, o 2 já é uma casinha negativa. A vírgula está aqui atrás do 2 e do 3. Tem que andar 5 casas. Então, vamos andar 1, 2, 3, 4, 5 e pôr a vírgula. Então, fica 0,000023. O 8, positivo, então é considerável um número grande. Então, o 0 é uma casinha, o 3 é outra casinha, então agora falta mais 6 casinhas. 6 quantidade de 0,
mais o 3 e o 0, 8 casas. Então, fica 103 milhões. Calcule o valor da expressão. Dada a expressão x igual a 51.000 vezes 10 elevado a menos 3, mais 3 vezes raiz de 6. O que a gente pode fazer com esse número aqui? Posso simplificar. Aqui eu tenho 3 quantidades de zeros, que é zeros de números grandes, então 3 positivo. Com esse menos 3, eu consigo cortar. Então, aqui no caso, fica só o 51, porque aqui é 10 elevado a 3 positivo, e tiro de 10 elevado a menos 3, corta, fica o 51. E aqui fica mais 3 vezes raiz de 6, que raiz de 6 é 2,449, simplificado aproximadamente. O que eu tenho que fazer primeiro? A multiplicação de 3 vezes 2,449, que vai dar, então, 7,34. E agora eu pego 51 mais 7,34, que fica aproximadamente 58,34. 5. É o Saresp de 2017 adaptado. Um ano-luz em notação científica corresponde a 9,461 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Esse número, em sua representação extensa, com todos os algarismos, é. Então, eu tenho 9,461, só que aqui eu tenho 10 elevado a 12, então eu tenho que ter 12 zeros. Então, 9.461 mais 12 zeros, então é mil, milhão, bilhão, trilhão. 9 trilhões 461 bilhões. O 6 é da AP de São Paulo de 2017. Usando o microscópio eletrônico, um pesquisador mediu o diâmetro de uma partícula obtendo 3.943,57 femtômetros de diâmetro. Observe o quadro com as unidades de medidas menores que o milímetro, prefixos do Sistema Internacional de Medidas. Então, esse quadro é do Sistema Internacional de Medidas, onde eu tenho milímetro, que é 10 elevado a menos 3, micrômetro, 10 a menos 6, nanômetro, 10 a menos 9, picômetro, 10 a menos 12 e o femtômetro, que é 10 a menos 15. A medida do diâmetro em metros encontrado pelo pesquisador representada na norma da escrita de notação científica é. Então, eu tenho 3.943,57 femtômetros de diâmetro. Então, olha o que eu vou ter que fazer. Eu tenho tudo isso daqui de femtômetros. Femtômetros equivale a 10 elevado a menos 15. Então, no lugar do femtômetros, eu vou colocar 10 elevado a menos 15. Para eu passar em notação científica, o número da frente tem que ser um número de unidade. Então, se a vírgula está aqui, a vírgula tem que estar entre o 3 e o 9. Quantas casinhas de mais aqui? São 3 casinhas de números grandes. Se é 3 casinhas de números grandes, então a vírgula vai aqui e aqui eu tenho que somar 3, porque são
números grandes. Então, o expoente é positivo. E então, vai ficar o número 3,94357 vezes 10 a menos 12. Porque não era menos 15, eu somei 3, porque a vírgula andou de casas grandes. E menos 15 mais 3 dá menos 12. Espero que tenham gostado da aula. Bons estudos e fiquem com Deus.